para noites como essa, e é impressionante. Obrigado pelo esforço. Fico muito feliz que uma sexta-feira à noite a gente consegue adorar ao Senhor e focar o nosso coração em tudo que Ele tem para nós no dia de hoje. Não fazemos noites de DNA simplesmente por fazer, mas sim para nos unirmos como equipe e poder continuar crescendo e conectar igualmente em um tempo como esse que estamos vivendo, para que juntos podemos seguir avançando e, como estamos dizendo sempre, semana depois de semana, estamos mais abertos do que nunca como igreja, e como equipe é muito importante para nós manter importante o que é importante em nível de igreja local, e é cultivar a cultura da nossa casa para que possamos permanecer firmes e para que possamos permanecer fortes, porque no meio de todas as limitações que estamos vivendo, seguimos confiando e crescendo mais que nunca, que os nossos melhores dias estão adiante de nós. E é por isso que depois da palavra de hoje, estou muito emocionado e vou compartilhar algumas estatísticas e reportes a nível continental e vai ser muito bom. Mas hoje eu pedi para um grande amigo meu, aqui em Buenos Aires, a gente conhece ele em fevereiro, muitos conheceram a ele aqui no Casa Aberta, depois pregou no domingo, e vou mudar agora para o inglês para falar com ele. Vamos ter tradução simultânea em português e em espanhol. Por enquanto eu falo com ele em inglês, vamos continuar aí nos chats, usando os nossos emojis. Nathaniel, como você está? Tudo bem? Muito bom estar aqui. Muito bom. Todo mundo nos nossos chats estão enchendo os nossos chats com palmas. É fantástico ouvir isso, e aqui em Sydney é 9 horas da manhã, e quem dera eu pudesse estar aí com você. Aqui é sexta-feira à noite, e sexta-feira à noite, sábado, também aqui, fica muito bom, mesmo no lockdown. Muito obrigado você tirar esse tempo para falar com a gente, com a nossa equipe. Eu sei que você está falando com o nosso continente, com a nossa equipe aqui em São Paulo, Monte Rei, Buenos Aires. Nós temos uma equipe também em Montevidéu, um casal que a gente começou semana passada com um grupo pequeno se encontrando em casas. Por que não começar uma igreja no meio de uma pandemia? Certamente. Está com você, eu sei que Deus colocou uma palavra no seu coração, você está falando com a família, vamos lá. Sim, muito obrigado. Obrigado a todos. É muito bom estar junto com todos aqui nessa noite. E eu espero que os próximos momentos que a gente tiver juntos possa ser inspirador e também desafiador, porque eu creio que eu estou falando por uma sala cheia de líderes e líderes em desenvolvimento. E eu gostaria de compartilhar algo chamado de liderança imperativa. O que é uma liderança imperativa? Tinha um jogo que a gente costumava jogar quando a gente era criança, que se chama Simon Says. Lá na Argentina, chamado como o Chris disse. Como o Simão disse, para quem não conhece essa brincadeira, é quando uma pessoa diz o que os outros precisam fazer e os outros seguem. Então, o Simão, por exemplo, diz e cria um exemplo para todos os outros. Mas não importa o que o Simão faz, importa como ele vive. Então, existe uma diferença muito grande entre falar algo e viver algo. Em 1 Timóteo capítulo 2, ele diz, muitos vão conhecer essa passagem, outros nunca ouviram antes.
Deixa eu falar para você, não diz assim, não permita que ninguém olhe para você por causa da sua idade, mas para que todos possam seguir o seu exemplo. Então, mantenha um exemplo de acordo com o seu coração, através de amor, através de integridade. E ensine aqueles que creem dessa forma. Então, a liderança imperativa é dessa forma. O exemplo que é muito importante para a nossa liderança. Exemplo é aquilo que é o poder, o verdadeiro poder da sua liderança avançando. E nós precisamos aprender de qualquer forma através de Deus, e eles podem aprender através das nossas vidas também. Então é muito importante que através do tipo de liderança que a gente tenha, que possa estar impactando as pessoas. E no nosso contexto como igreja, Hillsong, o pastor Brian, sempre nos encoraja a ser o exemplo, e na igreja que agora vejo, diz a respeito de amar as pessoas, amar a Deus e amar a vida. E esse é o exemplo, nós precisamos amar a Deus, amar as pessoas e amar a vida. E nós precisamos ensinar as pessoas, os nossos grupos de conexões, ensinar as pessoas nos nossos campos, as pessoas que estão ao nosso redor. E nós precisamos continuar a ser jovens no Espírito. E nós precisamos ser jovens em Espírito e exemplificar isso para as pessoas. Nessa noite de DNA, nós estamos falando a respeito do DNA da nossa igreja, e uma das coisas é ser generosos. Eu tenho certeza que vocês experimentaram aí na América do Sul, mas aqui também na Austrália. A generosidade da nossa igreja sempre vai muito mais além daquilo que pode ser visto. E nós precisamos ser cheios de fé em confissão. Nós precisamos ser cheios de fé em confissão, positivamente, não negativamente. Precisamos estar cheios de fé, crendo em Deus, na palavra de Deus, e continuar avançando nas nossas vidas. É lógico que a gente pode criar um exemplo através daquilo que sai das nossas bocas, daquilo que a gente confessa. E a gente está vendo nesse momento também, através da pandemia, como muito da nossa igreja, não somente no falar, mas também estamos criando um exemplo da maneira de agir e como está trabalhando, ser o exemplo para muitas outras organizações, entender como a gente pode ajudar as nossas comunidades e a gente ser inclusivo na nossa forma de nos expressarmos. E eu acho que nesse tempo é muito importante para a gente ser inclusivos e mostrar na maneira que nós nos expressamos. Todos são bem-vindos. Isso significa que todos podem estar presentes, que isso significa que nós, como líderes da nossa igreja, precisamos ser inclusivos na nossa expressão. Esse é o tipo de igreja, não somente que nós estamos construindo, mas é que está no coração de Deus. Então, o apóstolo Paulo, falando com o jovem Timóteo, diz, você precisa ser um exemplo, e a liderança imperativa é mostrar o exemplo, é ser o exemplo. É muito mais importante não somente falar, mas ser aquilo que nós estamos falando e fazer o que estamos falando. E alguns exemplos positivos, eu cresci com alguns exemplos muito positivos. Eu sei que o pastor Brian e Bob, eu conheço eles desde a idade de quando eu tinha 10 anos. Eu lembro que quando eu entrei na igreja pela primeira vez e durante todo esse tempo, 30 anos depois, eu continuo vendo o exemplo deles nos momentos mais altos e mais baixos, momentos bons e mais desafiadores. Eles continuaram a ser fiéis e mostrar o exemplo de longevidade, de generosidade, todo tipo de exemplo que é necessário na liderança. Eu posso ver neles e fico muito feliz de ter isso. E isso me ajuda a ver quão importante é o exemplo para não somente essa geração, mas para gerações que estão por vir. Os meus pais foram um grande exemplo de como cuidar da gente, de como trazer educação para a gente, para os seus filhos. E isso me ajudou a entender e quão importante é ter um exemplo para que eu possa seguir.
Então, é muito importante que a gente possa ser o exemplo. E aonde você estiver hoje, o que você estiver fazendo hoje, qual é o exemplo que você está dando para outras pessoas? Nós precisamos ser o tipo de pessoas que vamos ter o tipo de exemplo, vamos ser os exemplos que vão encorajar as pessoas a viver grandes vidas, vidas inspiradoras. Em 1 Coríntios, versículo 11, capítulo 11, versículo 1, diz: siga o meu exemplo. Siga o meu exemplo. Torne-se meus imitadores. Se as pessoas tiverem que seguir o seu exemplo, se tiverem que te imitar, da mesma maneira que Paulo está dizendo assim, se eu siga o meu exemplo como eu estou seguindo o exemplo de Cristo, como que as pessoas viveriam se eles seguissem o seu exemplo? Então, na igreja, no ministério, na vida, na família, criando crianças, em tudo, nós precisamos dar algo inspirador para as pessoas seguir, algo inspirador para ser seguido. E eu tenho o Chris e a Lucy, que estão conectados aqui com a gente. Estou falando isso não só porque eles estão conectados, mas eles são pastores inspiradores. Existe algo na vida deles. Eu sei que com tantas coisas que eles estão fazendo durante a semana e vendo também na terça-feira à noite, quando estão liderando as grandes noites de reunião de oração, a gente vê algo inspirador e eles sempre estão a inspirar as outras pessoas. E isso é maravilhoso de como a gente pode ver o efeito dominó disso. A gente precisa dar às pessoas algo honrável para que eles possam seguir. Algo que as pessoas possam ter o desejo de imitar. Algo que seja, que eles saibam que vão ganhar algo por seguir você. Então, não podemos viver a vida num tipo, em um nível que não inspira, mas que a gente possa viver a vida num nível que venha inspirar as pessoas, não somente nos tempos bons, mas também nos momentos desafiadores. Eu não sei você, mas eu fico muito inspirado quando eu vejo pessoas que estão passando pelos momentos mais desafiadores e eles conseguem fazer isso com uma grande tenacidade, conseguem fazer isso com uma grande resistência e com uma calma que isso me inspira de forma maravilhosa. E eles continuam a fazer grandes coisas para Deus. Então, o pensamento é que nós devemos, com ousadia e com coração, ser o exemplo e criar o ritmo e o tom como líderes. Que a gente possa, com ousadia, de todo o coração, ser o exemplo e ditar o ritmo e o tom das nossas conversas, pensando que daqui 5 meses, 10 meses, 5 anos, o que Deus pode fazer, não apenas na América do Sul, mas no mundo todo. E às vezes, quando a gente fala a respeito de exemplos, as pessoas podem se sentir intimidadas com essa ideia. E algumas pessoas se sentem assim, eu vou ser o exemplo, e eles se levantam. Algumas outras pessoas, talvez não. E tudo bem se você não se sentir totalmente preparado no momento, mas é uma jornada de se tornar esse exemplo que nós devemos ser para que Jesus criou para que a gente fosse. E isso pode ser também não só algo intimidador, mas pode ser algo muito inspirador também. Se a gente pensar a respeito de exemplo como algo de grande moral, que a gente não pode errar, não pode falhar nada. Mas o que a gente precisa entender é que a gente só precisa dar um passo adiante para ser o exemplo, só dar um passo nesse processo para se tornar um pouco melhor. Então, ser um melhor exemplo a cada dia é o que importa. E a gente pensa assim, quando a gente fala com uma pessoa que se ela precisar abrir o seu peito, seu coração, que as pessoas fossem olhar para dentro delas, que elas fossem ver algo tipo como o exemplo, como se fosse a perfeição. E talvez não seja dessa forma, mas a gente pode ditar um exemplo, mostrar um exemplo e podemos melhorar. E eu creio que isso é o que Deus tem para as nossas vidas e deseja fazer através das nossas vidas. E existem pessoas que são grandes exemplos. São pessoas que quando
passam por momentos de grandes dificuldades, eles permitem que as dificuldades, que os desafios continuem a nos crescer com toda a habilidade que nós necessitamos para ser bons pais, bons líderes. Não precisamos ser intimidados por bons exemplos, mas a gente pode olhar para esses bons exemplos e permitir que eles possam nos inspirar e ajudar a crescer e ser melhores pessoas. E eu estou sempre impressionado com as pessoas que estão na nossa igreja, por causa... São pessoas que, em todas as estações, elas continuam a avançar, elas continuam a ser boas pessoas e me inspiram muito. E jamais vamos subestimar o poder de ser um exemplo. Talvez você conheça alguma dessas pessoas, talvez você é uma dessas pessoas. Vamos carregar com determinação na adversidade. Ter determinação na adversidade, ou ter postura na dificuldade, ter tenacidade nos momentos difíceis. Você conhece alguém desse tipo? Pessoas desse tipo? Eu conheço, e essas pessoas são inspiradoras, elas ajudam com um exemplo para que eu possa seguir em todas as sessões, em todas as estações na minha vida. E que tal isso? Humildade no sucesso. Ou então, integridade na tentação. Essa é uma grande... Mas Paulo encoraja Timóteo a ser um exemplo para aqueles que creem, para as pessoas. E a gente precisa também ser esse tipo de exemplo para as pessoas. Não vamos nos permitir sermos intimidados por isso, mas vamos pensar dessa forma. Quem sabe lealdade nos momentos de dificuldades, ou ser leais nos momentos que nós estamos sendo testados. Assim, nos momentos de testes, grandes testes nas nossas vidas, vamos continuar com grande lealdade e dessa forma a gente cria um exemplo para as pessoas seguirem, ou então consistência no momentos de mudanças. Às vezes as pessoas estão passando por grandes mudanças, mas que tal a gente ter consistência na estação que nós estamos, navegando na estação que nós estamos e ser um exemplo para outras pessoas. Pense a respeito da igreja online, é algo que nós fazemos consistentemente, que te abençoa aí na sua casa, e você que está aí na sua casa, você está escolhendo estar presente conosco online, com certeza você não escolheria nenhuma outra opção, mas vamos se tornar o exemplo por estar consistentes nos momentos de mudança. E que tal a gente falar sobre coragem no momento da fornalha? A gente precisa escolher as nossas lutas. Nós precisamos pensar assim, existem muitas coisas que o inimigo tenta tirar da gente, mas a gente pode ser o tipo de pessoas que a gente vai continuar avançando com coragem no momento da fornalha. E o último é estar prontos e prontos. Prontos em qualquer momento, em qualquer estação das nossas vidas. Em todas as coisas, nós temos a oportunidade de ser exemplos. Nós temos essa oportunidade como cristãos e aqueles que creem de mostrar qual é o exemplo a ser seguido. Então, eu sempre fui inspirado por muitas pessoas, e exemplo é algo que pode ser intimidador, mas inspira, mas que pode ajudar a gente a viver uma vida diferenciada. Pensar assim, eu não vou viver uma vida que é somente para mim, mas é uma vida que vai muito mais além, influenciando e abençoando as outras pessoas também. Então, liderança se liderança é inspiração e influência, talvez você está ouvindo pela primeira vez, mas a gente está dizendo isso, que liderança é dar algo para as pessoas seguirem, e que, então, isso é imperativo na liderança. Exemplo não é uma das coisas que a gente pode usar para influenciar outros, mas é a única coisa.
E eu creio que isso também se aplica para nós e a nossa igreja. O pastor Brian falou, o Chris talvez já tenha falado também, mas nós seremos a cultura que nós queremos ver. Isso significa que nós vamos ser o exemplo, nós precisamos ser o exemplo. Isso não acontece de qualquer forma acidental, mas a gente precisa estar realmente, intencionalmente, ser o exemplo para que as outras pessoas possam seguir. Nós somos o exemplo da missão e da visão da nossa igreja. Nós somos o exemplo da cultura e dos valores da nossa igreja. Nós somos o exemplo da forma de pensar e da atitude nas nossas casas, não as outras pessoas, mas nós mesmos. Por isso que Deus tem abençoado a nossa igreja na América do Sul, porque as pessoas estão sendo exemplo nessas áreas, que estão dando a outras pessoas algo para eles seguirem, e eles começam a fazer a mesma coisa também, e eles estão nessa jornada, nessa caminhada, que a gente vai vendo a nossa cultura continuando a ser fortalecida e exemplificada. Quando nós pensamos a respeito das próximas gerações, a gente não pode ser as pessoas que deixam de dar um bom exemplo. Em Mateus 23, versículo 1 ao 3. Mateus capítulo 23, versículo 1 ao 3, diz assim, Jesus diz, seja cuidadoso em seguir as pessoas que falam a maneira que deveriam viver, mas eles não vivem dessa forma. Tomem cuidado em seguir essas pessoas. E Jesus está falando assim, as coisas que estão falando, as pessoas que estão falando isso simplesmente da boca para fora, eles falam de uma forma, mas talvez não estejam vivendo dessa forma. Então toma cuidado. E eu creio que um dos desafios para mim é um grande desafio talvez para você também, que a gente precisa ter a certeza que nós estamos vivendo de acordo com aquilo que nós estamos falando. Eu amo como a gente pode aplicar isso. 20 anos atrás estava em Sydney, um pouquinho antes da nossa grande igreja ser construída lá. Eu estava indo para um dos restaurantes para almoço e eu passei por um local que tinha algumas plantas, várias plantas, e eu tirei uma folha dela. Eu simplesmente estava passando por ali e tirei uma folha daquelas plantas. E naquele momento foi algo que eu senti naquele momento. O Espírito Santo falou comigo que talvez seja a melhor liderança, melhor ensinamento de liderança que eu tive até o momento. E é ótimo quando o Espírito Santo fala direto ao seu espírito. E quando eu tirei aquela folha, só tinha uma folha. Eu só tirei uma folha. Na verdade, quando você olhava aquela planta, ela estava cheia de várias folhas bonitas, todas verdes. E eu tirei somente uma. Eu podia justificar, eu podia simplesmente deixar de lado, mas eu tirei somente uma folha. E eu senti o Espírito Santo falar para mim assim, falar a respeito dessa folha que eu tirei. E falou assim, eu posso cair na armadilha de pensar que aquilo que eu faço e aquilo que eu não faço tem um impacto mínimo. E eu podia pensar assim, foi apenas uma folha. E se eu pensar assim se eu estou sendo o exemplo, então eu preciso tomar cuidado porque isso vai ter um grande impacto na vida das pessoas. Quando a gente pensa a respeito de liderança, sobre
criar as crianças. Se a gente quiser ou não quiser, se a gente gosta ou não gosta, as crianças vão seguir o nosso exemplo. Tem um momento que aconteceu, eu e minhas crianças entrando na conferência da igreja, e estava todo mundo com o telefone na mão, olhando para o telefone enquanto a gente caminhava. E existe uma frase muito interessante que diz: as crianças nunca foram muito boas em ouvir as pessoas mais velhas, mas eles nunca tiveram dificuldade nenhuma em imitá-los. E por isso que exemplo é tão importante. E por que eu estou contando essa história a respeito de tirar essa folha de uma planta? Eu estou te dizendo isso porque se todo mundo fosse tirar uma folha dessa planta que era tão grande, para mim, se eu pensar assim, viver num mundo sozinho, talvez seja uma folha só. Mas se todo mundo fizer aquilo que eu fizer, então que tipo de mundo eu vou deixar para as pessoas que estão ao meu redor? Que tipo de cultura que eu vou estabelecer? E a gente jamais deveria subestimar o nosso exemplo para as outras pessoas na vida. E você provavelmente ouviu o pastor Chris falar a respeito disso, você talvez seja novo nessa jornada. Pense a respeito de você tirar essa uma folha, nesse contexto. Se todo mundo fizesse aquilo que eu faço, então eu acho que, número 1, todo mundo pode ser uma pessoa que faz as coisas. Se todo mundo fizesse aquilo que eu fizesse, elas poderiam ter uma atitude de sempre pode ser feito. Número 2, as pessoas entenderiam que se todo mundo fizesse aquilo que eu faço, se eu mostro um exemplo, que tipo de igreja que nós teríamos? Se todo mundo fizesse aquilo que eu faço, que tipo de grupo de conexão a gente teria? Se todo mundo fizesse aquilo que eu faço, que tipo de oferta nós receberíamos de uma semana ou outra? Se todos fizessem aquilo que eu faço, como é que seria a nossa equipe de voluntários? Como é que seria a atitude das outras pessoas? Que tipo de forma de pensar a gente teria ao redor? Se todo mundo fizesse aquilo que eu faço, quantas pessoas seriam ajudadas? Se todo mundo fizesse aquilo que eu faço, imagina o que aconteceria. Por isso que eu estou perguntando. Você entende do que eu estou falando? Vamos levar a nossa liderança como uma grande responsabilidade. Eu não penso a respeito da minha vida como líder por si só, eu penso a respeito daquilo de que se todo mundo fizesse aquilo que eu faço, qual seria o resultado? Deixa eu continuar. A próxima diz assim: se todo mundo fizesse o que eu faço, quem sabe todo mundo serviria a Deus com alegria. Talvez, se todo mundo fizesse aquilo que eu faço, a gente estaria empoderando os nossos líderes. Todo mundo seria bem nutrido com as palavras que eu digo. Talvez, se todo mundo fizesse aquilo que eu faço, talvez a gente pensaria que todos nós estamos no mesmo time, na mesma equipe. Se todo mundo fizesse aquilo que eu faço, todo mundo ia se ver na mesma equipe. Se todo mundo fizesse aquilo que eu faço, número 7, nós levaríamos todas as pessoas, todo mundo traria as pessoas ao redor deles numa jornada. Pensando a respeito do seu cônjuge, da sua família, dos seus amigos, número 8. Se todo mundo fizesse aquilo que eu faço, então eles saberiam como delegar de forma sábia, e a gente pensa assim, imagina todas as pessoas tendo um tipo de liderança que sabem delegar e vão abençoando as outras pessoas. Se as pessoas tiverem que imitar a forma que eu delego, como é que elas delegariam? Número 10, perdão,
Vamos lá. Se todo mundo fizesse aquilo que eu faço, as pessoas entendem que aquilo que eu faço, aquilo que eu faço parte é maior do que aquilo que eu faço. E às vezes a gente precisa pensar assim, os líderes que tiram uma folha daquela planta, talvez não faça diferença nenhuma, mas se todo mundo fizer aquilo que eu faço, então de repente aquela planta vai se tornar totalmente diferente porque todo mundo está fazendo aquilo que eu estou fazendo. Então vamos ser o tipo de líderes que nós não tomamos decisões baseado naquilo que nós podemos justificar pessoalmente, mas vamos tomar decisões que a gente tem que pensar a respeito de tudo o que está acontecendo, de como isso impactaria a vida de outras pessoas. Fico pensando assim, vamos ter a conferência da Hillsong. Se eu fosse tirar um dia de descanso, e aí eu penso assim, se todo mundo for ter essa mesma atitude, querendo ter um dia de descanso, o que aconteceria com a conferência? E às vezes a gente pensa assim, talvez eu possa justificar aquilo que eu estou fazendo com as minhas decisões, mas na verdade a gente tem que pensar assim, se a minha vida, a minha atitude for um exemplo para as outras pessoas, qual seria o resultado disso? Se todo mundo fosse fazer aquilo que eu faço, que tipo de liderança, ou que tipo de comunidade nós teríamos? E isso muda completamente a maneira que nós tomamos decisões. Então, se liderança é influência inspiradora, então nós precisamos ter esse tipo de liderança imperativa. Então, vamos dar sempre algo inspirador para que as pessoas possam seguir, algo honrável para as pessoas imitar e algo valoroso para ganhar. Vamos, então, com ousadia, cheio de coração, com coração nisso, criar o ritmo e o tom para que as pessoas possam seguir. Amém. Brilhante, foi muito bom. Muito obrigado. Você é fenomenal em ensinando liderança de um jeito que cativa a nossa igreja. Já faz mais de 30 anos. Muito obrigado. Coisas muito desafiadoras para nós. Para mim, aqui na Argentina, num tempo de full lockdown, nós estamos no dia 85 de lockdown. É diferente em Monterrey, diferente em São Paulo, mas tudo isso que você falou se aplica no meio do lockdown, porque mesmo que a gente está em distanciamento social, mas na forma que estamos construindo a igreja, eu amei o que você disse. E eu quero te perguntar, fazer perguntas de pastor para pastor, e você que pastoreia muitos pastores na Austrália, e principalmente em New South Wales. Eu sempre faço essas perguntas e perguntei por Brian e todos os que estiveram aqui com a gente. Qual é as maiores qualidades que você procura? Você já falou muita coisa boa, mas só quero perguntar isso. Se você quer trazer alguém na jornada, quais são as principais qualidades que você procura nesse líder? A primeira que veio à mente foi ser ensinável. Dizem que se você não consegue ensinar um cachorro velho novas coisas, você não vai conseguir para um novo cachorro. É um dizer, e eu creio que ser ensinável é algo muito importante, estar aberto também é algo similar, e eu penso a respeito da qualidade da nossa igreja ser um resultado do pastor Brian, que é um exemplo, está sempre aprendendo, está sempre crescendo, aprendendo, mas é lógico que ele não alcançou esse nível onde ele simplesmente parou, mas ele continua a crescer e continua a inspirar as nossas vidas. E esse é o tipo de postura que eu quero e o tipo de postura que eu quero ver na vida das outras pessoas. O meu avô me disse algo um pouco antes dele falecer, e ele diz,
ele nunca tinha feito algo desse tipo antes, mas ele me tirou da casa quando eu tinha uns 15 anos de idade, e eu tive uma conversa com meu pai e minha mãe na frente dele, e ele me disse algo. Ele falou, Nathaniel, nunca seja uma pessoa que sabe de todas as coisas. Sempre não tenha o hábito de dizer, eu sei, eu sei. Se alguém te falar algo, você diz, eu sei, eu sei. Se você continua a agir dessa forma, as pessoas vão parar de te ensinar, parar de falar algo que você não saiba, por causa dessa atitude. Então, eu não quero ser esse tipo de pessoa, e eu tenho certeza que outras pessoas não querem ser esse tipo de pessoa que sabem de todas as coisas, mas manter o coração aberto, a mente aberta, para que possa estar aprendendo novas coisas. É lógico que o caráter, o coração, a química que você tem com a pessoa, mas o coração é muito importante, o caráter é muito importante para a nossa igreja, e eu creio que essas coisas são essenciais, muito importantes, e ser ensinável eu coloco lá em cima como importante. Amei isso que você falou do seu avô que te ensinou, e tudo que o pastor Brian também, e ter esse coração ensinável. Como igreja, que no meio nós estamos numa curva de aprendizado muito grande com o que está acontecendo nos Estados Unidos, quase 3 semanas atrás, e esse efeito dominó tem afetado o mundo todo, e tem afetado muitas pessoas, e afetado pessoas negras da nossa igreja, e nós no meio disso, no meio dessa pandemia, a gente sempre soube a existência do racismo, mas nós como igreja, pessoalmente sentindo isso. E essa semana tivemos uma reunião com o pastor Brian, no Zoom, tentando aprender mais juntos, para primeiro a gente ter compaixão para as pessoas da nossa igreja, e também querendo aprender e acreditar que a igreja é a resposta para a sociedade. E se não fosse liderança refletindo sobre isso, levando a gente sobre essa jornada, e querendo aprender, e querendo ouvir essas histórias das pessoas da nossa igreja, e aí a gente consegue aprender com eles, e com isso fazer parte da resposta para a sociedade a respeito do racismo. Eu concordo totalmente. E enquanto você diz isso, é uma conversa, e eu acho que é muito inspirador e desafiador para a nossa igreja, e o pastor Brian tem liderado essa conversa, e não é a conversa toda, mas é o começo de uma conversa. E a Bíblia nos encoraja que a gente precisa ser devagar no falar e mais rápido no ouvir. E a gente, isso não quer dizer que a gente precisa ficar totalmente em silêncio, mas se trata de ser devagar para falar e rápido para ouvir, mas para que a gente possa considerar as palavras que nós estamos falando, porque as pessoas estão ouvindo, nós precisamos ouvir as perspectivas das pessoas. E o pastor Brian conversando com todos os nossos pastores de campos e pastores líderes por todo o mundo, para que a gente possa ser um pouco mais devagar para falar, mas de ouvidos abertos para ouvir. 100%, 100%. Olha, Nathaniel, eu sei que hoje é sábado aí na Austrália, você está com a sua família aí te esperando. Antes de eu deixar você ir, eu pedi para todo mundo da nossa equipe global que falaram com a gente nas últimas semanas, eu gostaria que você orasse por nós, pela nossa equipe. Nós estamos com mais ou menos 1.200, 1.300 pessoas conectadas, talvez até mais, se nós contarmos quantas pessoas nós temos em casa. Eu gostaria que você orasse por nós. E nós temos líderes até de outras igrejas, porque é aberto. A gente gravou isso e com certeza eu vou ouvir de novo e anotar, porque foi muito bom. Eu gostaria que você orasse por nós.
especialmente no meio dessa pandemia. Nós estamos num tempo bem diferente do que vocês aí na Austrália. E gostaria que você orasse por nós. Para começar, antes eu gostaria de agradecer a você e a Lucy pela oportunidade. Eu ter uma oportunidade como essa não é algo que eu vejo assim de qualquer forma, mas para mim é uma grande honra e eu espero que algo que eu espero que algo que eu disse hoje possa ter abençoado vocês. Então vamos orar. Pai, nós te agradecemos pelos pastores Cris e Lucy, pela equipe-chave que está lá. Nós te agradecemos por cada líder da nossa igreja, na América do Sul, em todo o continente latino. Nós pedimos que o Senhor venha mexer, crescer algo dentro de cada um, para que a gente possa continuar crescendo, continuar nos levantando, que o Senhor já colocou um exemplo para que a gente possa seguir e que a gente possa ser também esse exemplo. Nos dê a coragem, Deus, para que a gente possa ser o tipo de líder, o tipo de pessoa que o Senhor quer que nós sejamos. Nós cremos que o Senhor tem esse chamado para as nossas vidas e nós pedimos que o Senhor venha abençoar cada uma dessas localidades, que o Senhor possa abençoar as pessoas no meio dessa pandemia, que o Senhor possa dar sabedoria para liderar, sabedoria para pastorear. Eu oro por todos agora que estão passando por dificuldades, estão me ouvindo nesse momento, que através do poder do Espírito Santo o Senhor possa trazer graça, conforto, sabedoria, que a sua presença pode ser a porção deles, que o Senhor possa nesse momento estar curando as pessoas, estar aliviando os corações e que a paz que supera todo entendimento possa estar com eles, Deus. Aqueles que necessitam de emprego, que o Senhor possa trazer a sua profissão. Nós te agradecemos pelo futuro da nossa igreja, pelas salvações que estão acontecendo online. Deus, nós te agradecemos e oramos para que o Senhor venha fazer um trabalho, grandes milagres, Deus, acontecendo, vendo o seu evangelho avançando, de ver o desenvolvimento de líderes e de liderança acontecendo no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Nathaniel, através aqui da nossa igreja, muito obrigado. Muito obrigado por essa palavra que foi brilhante sobre liderança. Lucy e eu te amamos e a gente não consegue esperar para te ver novamente. Obrigado, queridos. Um grande abraço. Tchau, tchau. Muito bom, gente. Que mensagem de liderança. Muito obrigado, Nathaniel. Foi tremendo, tremendo. Bom, agora tem aqui conectado comigo também, neste momento, a Steven Richard de Monte Rey, a Nathaniel Anaconda de Buenos Aires e Rafael Bittencourt em São Paulo. Como estão, meninos? Eu não sei se os três conseguem estar ao mesmo tempo na tela ou um de cada vez. Rafa, vamos começar com você em São Paulo.